Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre lipídios. Primeiro, a gente vai abranger um pouquinho os conceitos gerais, mais básicos, que vocês precisam ter em mente. Então, que os lipídios, eles também são conhecidos como as famosas gorduras. Eles vão ser insolúveis em água, portanto hidrofóbicos, mas são solúveis em solventes orgânicos como éter, álcool e benzeno. Então, lembrar que quando a gente está falando de gordura, a gente está falando de algo que não é solúvel em água, a gente não consegue dissolver isso em água. E o nome que a gente dá para isso é de hidrofóbico. Fóbico, vocês lembram, tipo, fobia, medo de alguma coisa. Hidro, água. Então, como se fosse medo de água, ele não gosta de água, portanto, são insolúveis. Vão participar do metabolismo energético e vão ter uma função muito importante no metabolismo e funcionam primeiramente como reserva energética e secundariamente como fonte de energia. Então, quando a gente está falando dos lipídios, a função primordial dele, a primeira função que eles cumprem é funcionar como reserva energética. No segundo momento, eles funcionam como fonte de energia. Então, a gente tem várias funções e várias ações que esses lipídios vão desempenhar no corpo humano. Então, essa função energética, função hormonal, são precursores de alguns hormônios, compõem alguns hormônios, funcionam como antioxidantes, compõem as membranas celulares, então tem um papel estrutural e um papel no isolamento térmico. A gordura funciona então como barreira térmica. E aqui a gente vai ter essa diferença, então, entre lipídios simples e os lipídios complexos. E o que seria isso? Então, os lipídios simples, eles seriam, a gente tem os triglicerídeos e as ceras. Os triglicerídeos eles vão ser compostos por um ácido graxo mais glicerol. Então, a gente vai ter eles funcionando como reserva alimentar animal e vegetal. Então, aqui a gente vai ter o triglicerídeo. Essa parte aqui seria a parte do glicerol. E aqui seria o ácido graxo. Então, essa vai ser a composição. Tudo isso é um triglicerídeo. As ceras, então, também solúveis em água e presente em superfícies de folha e etc. Na própria cera que é produzida no ouvido, a gente tem essas características. Os lipídios complexos, quais seriam? A gente tem os fosfolipídios, os esteroides e os carotenoides. Os fosfolipídios, eles são aqueles que estão lá na membrana plasmática. Então, a gente já sabe que eles vão ser compostos por ácido graxo, álcool, nitrogênio e fósforo. Então, são esses aqui, o formato que a gente reconhece da membrana plasmática, o fosfolipídio típico. A gente tem eles como sendo os principais componentes da membrana, então, responsável pela produção da bainha de mielina também. Então, além de estar na membrana, além de formar a membrana, eles ainda vão ser responsáveis pela produção da bainha de mielina. E lá, quando a gente pensa nessa estrutura típica, a gente tem que saber que a cabeça polar, então, e aqui a cauda apolar, que vai estar voltada para o meio de dentro. Então, aqui em contato com a água e aqui é hidrofóbico. Hidrofílico, polar, hidrofóbico, apolar. Os esteroides. Eles vão ser os lipídios de cadeia complexa. Então, são esses exemplos aqui. Colesterol é a substância fundamental da sua formação. Então, quando a gente pensa nos esteroides, a gente está pensando o colesterol como sendo muito importante para a formação deles e que vão ser lipídios de cadeia complexa. E aqui a gente tem alguns tipos que vão formar os hormônios, então, do corpo humano. E os carotenoides, que são os precursores da vitamina A e estão lá presentes, então, em frutas de cores mais fortes, laranja, vermelho e etc. Precursores da vitamina A. O colesterol, então, ele vai fazer parte da estrutura das membranas celulares. A gente tem colesterol também nas membranas, ele vai ser um componente importante. Ele é o precursor da vitamina D, dos sais biliares, dos esteroides sexuais e os corticoides da suprarrenal. Então, o colesterol, ele vai atuar em vários lugares e ele vai ser um precursor, ele vai estar presente em várias outras estruturas. Então, por exemplo, precursor da vitamina D, dos sais biliares, dos esteroides.
70% vai ser produzido pelo fígado e o restante é obtido através da alimentação. Então, muito importante saber que o colesterol que a gente tem, a maior parte, ele vem da nossa própria síntese, que é realizada pelo fígado. Uma pequena parte, mas mesmo assim considerável, é obtida através da nossa alimentação. No sangue, o seu transporte vai ser realizado por duas lipoproteínas, então o LDL, que vai do fígado, que leva esse colesterol do fígado para a célula, e o HDL, que leva da célula para o fígado, ou do órgão para o fígado. Então, vai ser transportado no sangue, ele é transportado na forma de duas lipoproteínas, que a gente chama de LDL e HDL. O LDL a gente fala como se fosse o mau colesterol. Por quê? Porque ele é low density. Então ele tem uma densidade menor e ele acaba se depositando, ele pode se depositar na parede dos vasos quando em excesso no organismo. Por isso que a gente chama de mau colesterol, porque por ter uma densidade menor, ele acaba se depositando nos vasos. Pode se depositar quando em excesso. E o HDL seria o bom colesterol. Por quê? Por ter uma densidade maior, ele acaba ele não é tão fácil de se acumular. E aí ele vai cumprir a função de limpar as artérias por dentro, uma vez que atua na retirada do LDL dos vasos para ser metabolizado no fígado. Então, o que a gente chama popularmente de mau colesterol é o LDL e de bom colesterol do HDL. E a gente tem que saber diferenciar porque a gente popularmente as pessoas se referem desse jeito. Aqui, então, um exemplo de uma foto para demonstrar então como acontece tudo isso. As gorduras da sua dieta a gente vai absorver, vão ser transformadas em quilomicrons remanescentes, e aí a gente vai ter sendo transformado em VLDL, LDL, que vai para as células, retira o colesterol de lá e leva para o fígado de volta, ou do órgão da célula para o fígado de volta, e o HDL que vai fazer essa troca, ele vai pegar esses restantes, esse colesterol restante nessas outras partículas e vai levar. Desculpa, gente, eu falei errado. Aqui o LDL ele pega o colesterol do fígado e leva para as células, leva para as outras partes do corpo. E o HDL é o responsável por retirar, então ele vai retirar esse colesterol dessas partículas e vai levar de volta para o fígado. E para finalizar, essas distinções aqui, só de uma forma mais geral, entre gordura saturada, gordura insaturada e gordura trans. A gordura saturada é aquela que vai ter apenas ligações simples entre os carbonos dos ácidos graxos. Então, eu só tenho ligação simples. Ela é aquela produzida pelos animais e vai aumentar o LDL no organismo, então o colesterol ruim. A insaturada, ela vai ter ligações duplas, uma ou mais, que estão na cadeia. A gente encontra em peixes de água fria, frutos do mar, óleo de canola e etc. E vai aumentar o HDL no organismo, que seria o bom colesterol. Então, essa gordura insaturada que a gente acha nesses peixes, então nessas comidas mais nobres, assim, a gente vai ter aumentando o colesterol bom do nosso organismo. E a gordura trans, que é resultante da hidrogenação dos ácidos graxos, que vai elevar os níveis de LDL e diminuir os níveis de HDL.